Boa noite a todos, sejam bem-vindos. São 10 horas e 57 minutos dessa segunda-feira, linha de cura, dia 20 de agosto de 2018. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os desenvolvedores, dentre todas as pessoas que trabalham em prol do Facebook, em prol dessa rede social que tanto nos ajuda, que tanto nos patrocina. Eu acho que não tem outra expressão para ser usada, né? Nós temos o patrocinador Facebook, né? Como auxiliador do nosso trabalho. E eu quero deixar parabéns, eu quero deixar a minha profunda gratidão, né? Porque eles recuperaram os 3 áudio-vídeos que eu teria que refazer, né? E graças a Deus a gente não vai precisar refazer, porque já está recuperado, já estão postados, inclusive, lá no nosso canal do YouTube, tá? E não sei como demonstrar minha profunda gratidão, né? A toda a equipe que com muito carinho devolveu para nós, né? Esse benefício, esse patrimônio de todos, tá? Quando eu digo todos, levando em conta, né? O conteúdo desses 3 áudio-vídeos, que é muito importante, gente, até, sabe, parece que é uma coincidência, mas é até emocionante perceber, né, que todo o conteúdo e toda a realidade descrita, né, dentre esses 3 áudio-vídeos, que foram os únicos que eu não tinha tirado cópia, né, não tinha feito cópia para poder postar. E os outros não faço tanta questão assim que retorne para o Facebook, porque já estão postados lá no nosso canal do YouTube. Mas, enfim, batata, sabe? Assim, o que foi colocado, o que foi descrito dentre esses 3 áudios em relação a todo o acontecimento, né? Que se sucedeu, vamos dizer assim, até agora, até então, até a recuperação, né? Dentre a perda, né, desses áudios até a recuperação, se deu todo aquele processo descrito, né? E é assim de ficar de boca aberta, de verdade, né? De tamanha coincidência, de tamanha precisão, né? Que se deu, né? Então, na verdade, todo o aprendizado, né, disso tudo foi que a misericórdia, que é uma lei, tá? Assim como a lei da atração, da relatividade, da causa e efeito, né? A lei da misericórdia é um acesso, ela é muito mais do que uma lei, ela é um acesso. E se você tiver direitinho, né? Se você tiver alinhadinho, se você tiver certinho, você acessa naturalmente essa misericórdia, né? É onde as perdas são descobertas, né? De novas oportunidades. E aí nos é revelado que nada se perdeu, apenas saiu de cena para você poder descobrir mais com aquela ausência momentânea, né? E tudo é oportunidade para você exercitar os seus talentos, para você exercitar tudo que você tem de bom e que estava adormecido ou em desuso, ou em caiu em desuso, né? O ideal é que todos nós exerçamos todas as nossas capacidades. Mas não é assim na terceira dimensão, né? Então a gente exerce a partir do momento que vem a necessidade. Vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Porque esse áudio de agora, esse áudio vídeo, eu tô ministrando, eu tô gravando ao vivo,
mas eu não estou ministrando para todos, eu estou ministrando somente com o público só para mim, só para poder gravar esse vídeo e depois liberar para vocês aqui no Facebook, porque já está muito tarde, né? Então eu não estou fazendo para todos, tá bom? Por causa do horário, mas depois eu vou liberar para todo mundo e vou postar lá também no nosso canal do YouTube, tá? Eu iria hoje ministrar esse áudio-vídeo como um resumo dos 2 áudio-vídeos que se referem às reflexões a partir daquele filme, né, do Corpo Fechado, em relação ao caos, em relação à volta do Cristo, né, em relação a todo aquele inconsciente coletivo, né, a toda essa como é que eu vou? É todo esse mecanismo, luz, escuridão, todo esse contraste que se dá e nos leva a alguma coisa, né? E todo esse processo, ele se deu de forma natural, né? Ele se dá, na verdade, de forma a transcrever, né, algo já pré-estabelecido, atuante aqui na terceira dimensão, né? Então, todo esse processo, todo esse de certo modo controle, né? Ele ajuda, esse controle do universo, esse controle demonstrado aqui na tridimensão, ele acaba trazendo para nós, vamos dizer assim, uma capacidade, ele acaba despertando em nós uma capacidade, ele acaba nos envolvendo a tal ponto de nos ajudar. Então, tudo acaba sendo, se revelando como uma oportunidade, acaba nos ajudando ao invés de atrapalhar. Tudo, qualquer coisa, dentre bom e ruim, acaba nos ajudando no nosso despertar, no nosso processo de ascensão. Tudo que eu falei até agora faz parte de todo o processo de ascensão, de todo o nosso despertar, de todo o processo de conscientização tão necessário para essa ascensão, né? Porque não são palavras, meras palavras, né? É um processo de pura ação a partir de ações e não mais de reações, né? Então, toda essa reflexão demonstrada, esse praticamente é o terceiro, né, áudio falando sobre o mesmo assunto. Só que eu ia fazer esse áudio resumindo aqueles 2 ausentes. E hoje eu descobri do nada, eu ia fazer mais cedo, né, esse áudio, só que eu descobri do nada que tinha retornado. Só que retornou de uma forma, gente, incrível. Porque retornou, tá lá constando público, mas não tá público ainda. E eu tive até uma certa dificuldade de copiar, né? De baixar, vamos dizer assim, que constava como privado. Meu Deus, como assim? Mas deu tudo certo. Consegui, tive que refazer o segundo, mas o mesmo conteúdo, igualzinho, a mesma coisa, só que eu tive que transpassar, né? Tive que refazer, vamos dizer assim, só que com o mesmo conteúdo, porque não estava conseguindo salvar de jeito nenhum. Mas deu tudo certo, o que importa é isso, a gente conseguiu, então a gente vai dar uma continuidade, só que de uma maneira um pouquinho mais, de uma maneira mais conclusiva, tá? E que, sabe, como tudo é perfeito, né? Precisou acontecer tudo isso para eu perceber outros poréns, entre aspas, para poder apresentar aqui para vocês, porque esse assunto, ele não é um mero assunto, ele é muito importante e causa muita confusão, tá? Muita confusão. Antes de eu dar continuidade, eu vou só relatar algo. Para vocês perceberem de que modo está andando a humanidade, de que forma a humanidade tá interpretando e tá atuando, né, em relação a símbolos, em relação a religiões, em relação a dogmas, em relação a filosofias, em relação
há várias coisas que são apresentadas, só que as pessoas mal interpretam, porque elas têm uma bagagem, sabe, uma bagagem destrutiva, uma bagagem solúvel da realidade, né? Elas criam uma segunda realidade a partir do que elas enxergam. Por vezes, elas passam a adotar essa segunda realidade oriunda de visão de outras pessoas ainda. Então, é uma maçaroca, né? Porque as pessoas vão lá, adotam uma ideia, pensando que é real, porque não se aprofundam, né? Não tem o hábito de investigar, não tem o hábito enfim, não tem o hábito de estudar, não tem o hábito de checar. É triste isso. Então, hoje eu me deparei no Jornal da Tribuna, logo a primeira matéria que foi apresentada, na prisão de um casal, eu não lembro se era Itanhaém, não lembro, mas aqui na Baixada Santista, que, enfim, foram presos pelo assassinato e tentaram fazer com que fosse um acidente de uma moça que veio de Goiás e estava trabalhando na casa deles, enfim, uma maçaroca, umas pessoas oportunistas, umas pessoas que acham que vão enganar, né, todo mundo, e estavam na verdade somente se enganando, na ânsia de lucrar, na ânsia de enganar, na ânsia de querer levar vantagem, eles se contradisseram, vamos dizer assim, tá? E o que me chocou é que uma simbologia muito mal interpretada, esse é o risco, mal interpretar simbologias, né? Tentar passar uma teoria sem prática, sem o exercício. Como é que a pessoa vai despertar realmente a ideia original se a pessoa só teve acesso a uma teoria? Claro que vai haver distorção. Claro que vai haver estrago com essa distorção, porque a pessoa vai passar para frente distorções. E foi levantado lá, foi até filmada a casa deles, lá tinha um altar onde eles tinham uma seita, eles seguiam uma seita satânica, uma religião satânica, eles eram satanistas, enfim, foi colocado dessa forma. E o que tinha lá? Tinha um chifre, onde supostamente eles poderiam usar para soprar, né, para simular uma corneta, enfim, alguma coisa assim. E tinha uma imagem do Baphomet, eu acho que o nome é Baphomet, que na verdade a simbologia, né, a imagem é esdrúxula, é assustadora, mas a simbologia é divina. Só que até chegar a essa ideia de divino, já houve várias distorções e já passou como Satã, tá? Começa por aí. E essas pessoas cultuavam isso. Pintaram de vermelho, como se fosse uma entidade, né? E uma estátua, ali estavam adorando aquela estátua e fazendo aquele ritual que era uma mistura de maçonaria do mal, né? Porque não tem nada a ver, né? Sabe, com um dogma que também não tinha nada a ver mais ainda. E eu fiquei muito entristecida quando eu me deparei com aquilo, porque a visão é chocante, né? Para mim foi o mesmo que dizer que a estrela de Davi é a estrela de Satã, né? Enfim, é triste, gente, ver a ignorância reinar nas pessoas. E a ignorância das pessoas fazer de vilão, né? A simbologia que é inocente, é neutra, não tem nada a ver com a interpretação que a pessoa está fazendo. Ela fez uma má interpretação. A mente dela, né, trouxe aquela interpretação convenientemente, né, por uma suposta força a partir daquela imagem. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. E eu fiquei, enfim, passada. Eu pensei, eu não ia nem falar isso, mas antes de promover, eu tenho que passar essa realidade, porque tá tudo gravado no éter. E às vezes, por falta de interpretação, o peregrino, entre aspas,
ele deixa de passar um ponto, sabe? Ele estanca no caminho, porque ele tem um padrão, né, de imagem, ele tem um padrão de entendimento, e se ele não largar aquele padrão, ele não consegue enxergar a realidade, ele não consegue enxergar a verdade, por má interpretação, né? Bom, primeiro, eu já falei nos meus áudios, eu já falei nos meus vídeos, né, sobre essa imagem, já falei em meus cursos. Essa imagem nada mais é do que o homem e a mulher. Ali demonstra força, só isso. Ali é demonstração, não é um bicho, não é um ser humano, não é um Deus, não é uma imagem. Ali é somente um simbolismo da força, o que representa a força de um casal. A força, tá? De uma alma gêmea. Casal em comunhão perfeita. O próprio matrimônio perfeito. Tá? Onde vocês já devem ter visto algumas imagens, até do próprio Jesus fazendo tipo um 2 assim, né? Como se fosse um hippie, né? Não exatamente, né? Tá? Isso daqui, gente, é um símbolo. É um símbolo que não veio ao caso agora. Mas é um símbolo divino. É como se fosse uma ordem. Tá? Por onde tudo se dá. É um clique, é um interruptor. Ok? A cabeça de bode ali representa o quê? Representa, na verdade, não o demônio em si. Ele vai fazer a representação da mente deles lá no alto, assim como o bode. Qual é a capacidade do bode? Ele escala montanhas. Com aqueles pezinhos dele, com aqueles cascozinhos, eles conseguem escalar sem dificuldade nenhuma montanha. Então ele vai no alto. Certo? Então, na verdade, Jesus, ele quando veio, né, ele nos ensinou a ter a mente no alto da montanha, ou seja, acima das circunstâncias, acima das adversidades. Então, o matrimônio perfeito, né, para ele se dar, o casal precisa estar acima das dificuldades, acima das adversidades. Isso é uma ação divina. E jamais oriunda de reações, ou de fugas, ou seja lá o que for, que tem a ver com sobrevivência. Tá? Enfim, enquanto a gente está na dualidade, né? Chifres. Quando a gente sai da dualidade, é unicórnio. Unicórnio, na verdade, aí é a terceira visão. Tudo isso é simbologia, não é para ser levado ao pé da letra, mas infelizmente ainda há pessoas que por egoísmo, por manipulação, por vaidade, por vários fatores limitantes, ainda mal interpretam e endeusam as simbologias como deuses, como símbolos de poder, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mal interpretaram tudo. Tudo. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque nós temos materiais explicando esmiuçadamente sobre todo esse processo, que não é meu, tá? Eu comprovei, mas não veio de mim. Isso é milenar. Eu acredito que seja muito mais antigo do que, sabe? Do que isso, tá? Então não tem só mais de 1000 anos, é mais, entende? Tá? Porque é sabedoria, entende? Quando a gente nasceu, conforme as dificuldades vieram, sempre veio junto a forma da gente retornar, em forma de simbologia, em forma de números, em forma de geometria. É só a gente manter a cabeça alinhada, se manter acima das nuvens, eu sempre falo, né? Acima das nuvens, que é onde não tem tempestades, não tem trovões, né? Tá sempre o sol ali, tudo direitinho, sempre a lua, sempre, né, peço até, né, a cada final de consulta, sempre peço para as pessoas se imaginarem acima das nuvens,
né? Tá além ainda das montanhas, acima das nuvens, né? Sem precisar propriamente estar ali tocando a montanha em si, né? Ou seja, a pessoa já passou, ela já transcendeu ainda desse limite. Ela já está acima ali, então ela se posiciona, né? Numa posição, ela se coloca, né? Ela se projeta numa posição favorável à solução e à resolução de tudo do qual ela me procurou. E sempre dá certo, porque trata-se de postura para um alinho, tá? Bom, por que a Rosita tá falando tudo isso? Porque nesses dois áudios sobre o caos, sobre a volta do Cristo, que eu esmiucei, né? Falei, que bom que eu não vou precisar falar tudo de novo, né? Porque aí eu já me reservo, né? Já me concentro mais no que eu vou falar agora, que é a conclusão, é o checkmate, vamos dizer assim. Eu teria que ter um terceiro áudio mesmo. E essas coincidências, entre aspas, são fantásticas, sabe? Tipo, é até assustador, ou seja, não estamos sozinhos. Tem alguém maior que nós, nos observando, não nos controlando, mas nos guiando e também não nos manipulando. Não guiando propriamente, mas instruindo, ensinando, ajudando a gente a comportar toda essa veracidade, comprovando, né? Bom, o caos, eu não coloquei caos e Cristo, não, eu coloquei o caos e o Cristo, tá? Porque são tópicos, né? O caos. No princípio era o caos, né? No princípio era a escuridão. Vocês já ouviram falar, né? Sempre tem essa noção dual, né? Eu sempre falo também, gente, nos meus áudios mais antigos eu falava muito também, porque a gente vai trabalhando em série, né? Não necessariamente séries assim, descritas, não é descritas, nomeadas, né? Mas a energia em série que vem, né? Impulsos em série, né? Então a gente foi trabalhando um a um e vinha uma carga de entendimento e simbolismo para poder, metaforicamente, propagar aquela sabedoria, né? Então eu sempre falo o seguinte, também pela linguagem contábil, que eu gosto de usar a linguagem contábil, a linguagem de software também de computador, né? Para poder demonstrar algumas coisas que acontecem dentro da gente, para vocês poderem entender. E eu sempre uso o exemplo de razonetes, né? Que o dual, quando a gente está zerando, né? Sempre vem assim, né? Então, na verdade, o caos e o Cristo, eles andam meio que em paralelo. E você tem que zerar para você estar acima disso, tá? Da mesma forma, escuridão e luz, né? Aí o povo cria demais, o povo fala um monte de coisa, cada um interpreta de uma forma, eu respeito. Mas isso, gente, a forma de interpretar faz com que a gente se condicione naquela realidade, daquela suposta realidade. E a gente fica ali estancado em algo que não necessariamente pode nos libertar. Então, a importância também desse áudio, tá? No início, né? Era o caos, né? O Big Bang, né? Que chamam, né? A Terra e toda a nossa galáxia foi criada a partir dessa explosão do Sol, né? Tudo bem, até aí tudo bem, tá certo? E aí, bom, ponto aí, tá? O princípio e o fim. Então, no princípio era o caos, é engraçado isso até, né? Então, para uma visão macrocósmica, né? Uma visão materialista, é assim que se dá. Ou é 880 e acabou, né? Escuridão e luz, né? No início, né? A Bíblia está dizendo assim, no início era trevas, né? Era o nada, era o vazio, era a escuridão. Aí Deus disse assim, né? Aí veio o poder do verbo e disse que se faça luz. E aí depois, em 7 dias, ele foi criando, né? Tudo que nós conhecemos como realidade, vamos dizer assim, né? Tá? Então, o princípio, né?
E tudo aqui na matéria tem um começo, meio, fim. Tridimensão, né? Entrada, permanência e saída, né? E tudo perece, não é verdade? Por tudo perecer, a gente já espera um fim. A gente já finaliza, já até antecipado, né? Então, nessa é uma coisa meio que circular, né? Porque o princípio é o fim e o fim, na verdade, volta para o princípio. Volta para um reinício ou pede um reinício. É circular, né? A roda de Sansara, é assim que se trabalha, né? Tá? Bom, onde é que entra Zeus, Hades e o Kraken nisso tudo? Vários filmes demonstram um drama, tá? Esotérico aí, né? Ok? Então, Zeus, o deus, Hades, o irmão dele, que é aprisionado no inferno, né? Tá? Na verdade, é como se fosse um deus e o próprio Satanás. E o Kraken, não sei se vocês viram Deuses do Egito. Esse filme ele demonstra muito bem algo assim sensacional. Quando eu não me recordo, é Ra. Eu não sei se é o Ra. Não é Zeus, eles não dão o nome de Zeus, porque aí é Egito, né? Era o Horus, Osíris, não me recordo. Mas o que estritamente necessário aqui saber é o seguinte: havia o Deus lá, tá? Lá ali próximo do Sol. Ele vivia no Sol. Ele estava no Sol, ele morava no Sol, vamos dizer assim. E ele controlava 24 horas como se fosse algo semelhante ao Kraken. Né? O que é o Kraken? É um monstro que veio para destruir tudo. Ele é o próprio caos. E esse monstro é o caos. É a escuridão. Então é como se fosse o sol constantemente afastando a escuridão. Então ele não pode apagar, senão a escuridão vem tomar conta, né? Mesma coisa, Zeus não pode deixar de estar vivo, Deus não pode deixar de ficar esquecido dentre nós mortais, né? Porque o Hades se fortalece através da nossa fraqueza. Então ele fortalecido, né? Ele é libertado esse Kraken e automaticamente nós humanos somos destruídos. Então são duas forças que eu não vou dizer que uma depende da outra, tá? Mas as duas fazem parte e promovem um certo equilíbrio que só existem aqui na terceira dimensão. Só existem enquanto ainda nós somos limitantes, aliás, limitados e limitantes, né? Porque promovemos o limite também, botamos para frente esse limite, compartilhamos esse limite, promovemos esse limite. No dia que a mentalidade da gente mudar de verdade, se tornar ilimitada, né? Isso tudo vai mudar, isso tudo vai cair por terra. Aí vai zerar esses razonetes aí. Tá? Vai zerar, não vai precisar mais existir. Isso se chama transcendência. Quando houver superação, eis a transcendência. Tá? Então, o que tem a ver também com o filme Corpo Fechado, visão micro e macrocósmica. Bom, em relação ao filme, levando em conta tudo já falado, já proposto, né? Nós temos um vilão dentro de nós. Já falando por uma visão, né? Micro. Nós temos o vilão ali constantemente. Ele de certo modo, nós nascemos com esse vilão. Esse vilão constantemente nos assombra desde criança.
ele é sempre meio que do contra, ele é meio que, ele paga para ver. E ele nos ajuda a encontrar o nosso Cristo, a partir do equilíbrio que se dá. Depois que a gente sofre, que a gente começa a dar valor e começa a encontrar mais a paz. Depois que a gente busca a guerra, vem a tranquilidade, vem a paz. Vocês percebem que é mais ou menos assim? Só quem tem um pouco mais de idade que vai perceber isso. Em raríssimas exceções, né? Na juventude. Tem gente que já nasce meio que iluminado já, né? Vai saber também quantas encarnações já passou por tudo isso e tá tentando vir afiadinho desde o começo. Para poder economizar tempo e poder se iluminar mais rápido. Acender mais rápido. Que é assim que funciona, né? Então, nós temos esse vilãozinho que dá origem, que ajuda a surgir, né? Ajuda a encontrar o nosso eu melhor, o nosso Cristo interno. Porque nós somos ele, só que a gente ainda está no encontro, né? Então esse encontro, ele só se dá, essa figura, ela só surge, que não é ego, é a realidade, é o que é o nosso melhor, é a nossa gema do cristal, da drusa de cristal, é a nossa gema. Tem a parte bruta e vai a gema, que é a parte mais pura. Então a nossa depuração, ela se dá assim, se jogando pelas extremidades. Então nós somos constantemente jogados pelas extremidades, ou um lado ou no outro, ou um lado ou no outro. Escuridão, luz, caos, né? Iluminação, caminho do equilíbrio, conflito, equilíbrio, né? Então é proposital e quase que inevitável. Tá? Quase que inevitável. Quase inevitável. Mas é um processo presente em nós humanos. Tá? Porque o caminho de todos nós, minha gente, é a iluminação de verdade. O caminho de todo mundo é a iluminação. Não tem jeito. Não tem jeito. Da mesma coisa, todo mundo vai morrer. Ponto final. Pode tentar se congelar, pode fazer de tudo. Vai morrer. Da mesma forma, você vai morrer, por quê? Porque estamos na matéria, condicionados e tal, tudo bem. Mas existe uma outra coisa. Uma outra coisa que você tem que trabalhar enquanto você está encarnado. Para você adquirir o controle enquanto você está encarnado. Né? Então, eu gosto, gente, de ajudar vocês a descobrirem sozinhos. Porque senão vira teoria. Eu não quero isso. Eu não quero que vocês aprendam. Eu não quero gente destrada. Eu não tô aqui para adestrar ninguém. Certo? Tá? Eu sei que muita gente se comporta igual cachorro, né? Quando se vê, começa um latir pro outro e fica nessa. É verdade, infelizmente. Mas nós somos seres humanos e nós temos que perceber que nós temos um propósito de vida. Nós temos um porquê. Existe um porquê de todo mundo estar aqui. E não é para só reagir e saciar a sua sede, a sua fome, os desejos, as necessidades. Não, é mais. E aí que entra todo o conhecimento budista, aí que entra todo o conhecimento hindu, levando em conta toda a má interpretação e propagação dessa má interpretação a partir do conhecimento hindu e budista. Mas já ensinei também o caminho para vocês transcenderem. Dá para depurar, dá para filtrar e dá para encontrar pela fonte, porque eu sempre falo para vocês, né? Cristo, cristianismo e cristão. É bem diferente, tem um abismo dentre esses três, né? Buda, budista e budismo. Também tem um abismo entre esses três. Existe uma má interpretação horrorosa. Tá? Então, esse áudio é uma conclusão e um chamamento para você conhecer melhor toda essa instrução. Tudo que eu estou falando para vocês tem um mundo por detrás desse áudio, que deve ser conhecido
de forma conforme vocês vão vivendo, vocês vão reconhecendo isso na própria vida de vocês. Como é que esse mecanismo se dá? Porque é um mecanismo. É um mecanismo e ninguém foge disso. Faz parte das leis. Tá? E as leis que governam praticamente esse fenômeno, vamos chamar assim. Tá? Então, muita gente fica aí esperando, né, como eu até falei, né, nesses 2 últimos áudios, né, o caos. Nossa, meu Deus, como as pessoas adoram fazer caos dentro delas, né? As pessoas adoram, sabe, elas cultivam um caos, elas criam um caos dentro delas. Mas se vocês pararem para pensar, é meio que proposital, porque toda ausência da iluminação provoca um caos, provocam as trevas. Trazem, né? Fazem com que a pessoa vá para o fundo do poço mesmo para testar a ausência para elas poderem se encontrar. Que coisa! Esse é o processo. Às vezes as pessoas têm, mas elas não valorizam, elas perdem, elas passam a valorizar. Esse é o processo. E é assim que se dá, e não dá para fugir disso, a não ser que a pessoa venha já com essa claridade, porque ela já passou em outras vidas, ponto. Tá certo? Tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei muito resumidamente, não com a mesma emoção da tarde. Eu ia ministrar esse áudio umas 2, 3 horas da tarde, né? E eu me deparei com os áudios perdidos, ou seja, recuperei, fiquei em estado de graça, queria ministrar naquele momento, mas eu precisava primeiro colocar ali para todos, que é para quando eu soltasse esse áudio, quando eu fizesse esse áudio, já estaria ali, pronto para vocês. Tá? Então estamos completos, graças a Deus, que era isso que eu pretendia mesmo, tá? Bom, o caos e o Cristo já está entendido, né? Por esse aspecto, com esse propósito que eu tô ministrando para vocês, tudo bem? O princípio e o fim. O que eu quero que vocês percebam é o contraste disso, tá? É o razonete, é um lado e o outro, é o 8 e o 80. Zeus, o propósito de Zeus, como é que funciona o mecanismo Zeus, Hades e o Kraken, tá? Então o Kraken, ele é o caos. Aquele caos, aquela escuridão, aquele caos da escuridão que é afastado por aquele Deus maioral ali, né? Que é o avô de Horus, enfim, vocês têm que assistir esse filme, tá? Deuses do Egito. Assistam esse filme, muito bom, tá? E explica gentilmente como é que funciona mais ou menos toda essa loucura. E conta, de certo modo, a história antes do Egito que a gente conhece. Porque a gente conhece um Egito, a gente conheceu um Egito hoje falido. Hoje o Egito é falido, chegou no seu fim. No seu meio, ele era aquilo que quando o Sete reinou, né? Que é a escravidão, enfim. E antes, né? No governo do pai do Horus lá, enfim. Aquele Egito iluminado, evoluído, existiu. Da mesma forma que Atlântida. E não adianta a gente procurar na história, procurar informações, procurar em livros, porque o barato da coisa toda, o gostoso dessa trajetória de conhecimento nossa, da nossa peregrinação interior, é você descobrir no teu dia a dia todo esse processo. É você desvendar todo esse mistério, você mesmo, a partir da tua própria vivência no aqui e agora. É isso que eu proponho a todos vocês. Descobrir e conhecer
toda essa parafernália, todo esse mecanismo, como é que funciona isso e o que tem a ver com a tua vida, o que esse conhecimento do Zeus, do Hades, do Kraken, do caos, do Cristo, escuridão, né? O micro e o macrocósmico, todo esse conhecimento, o que vai me ajudar no meu dia a dia, o que vai trazer de bom para mim? O que vai trazer de melhor, de melhoria? Então, é isso que eu proponho a vocês, porque eu não estou aqui contando mera história, porque se fosse me contar a história, eu pegaria todo o conteúdo, ficaria horas, né? Não. O meu intuito aqui é somente servir, propagar, né? Montar áudios, vídeos, tá? Que vão servir como mecanismo, tá? Que vão servir de instrumento para a sua lapidação interior, para o teu autoconhecimento. Para você chegar na tua autocura. Para você poder transcender, tá? Na tua trajetória de vida. Tá além da superação, a transcendência. Depois da superação é que vem a transcendência. Da mesma forma que conforme você vai vamos dizer assim, andando na sua reforma íntima, né? Você vai, a partir daí, ficando pronto para exercer e para fazer o teu trabalho interno. Que são duas coisas distintas, uma é sequência da outra. E muita gente embola tudo e não sabe muito bem como é que funciona. Por quê? Porque não vive. Não conhece porque não vive, não viu por si. Conhece pela boca dos outros. E o que eu quero de vocês é que vocês enxerguem com seus próprios olhos, ouçam com seus próprios ouvidos, sintam com o seu próprio tato perispiritual. É isso que eu quero de vocês. Tá bom, minha gente? Um abraço a todos vocês, fiquem ligados na luz, e eu sinto que esse assunto não parou por aqui. Mas, enfim, é a nossa continuação aí que vai dizer. Tá bom, gente? Estou muito contente da gente ter recuperado esses 3 audiovídeos tão importantes, tá? Tão necessários aqui para nossa trajetória, para o nosso trabalho. Vocês sabem, né, que a gente não visa fama, a gente não visa vaidade, né? A gente não tá aqui para fazer bonito, né? A gente tá aqui para ser útil de verdade, tá? Então a utilidade às vezes passa desapercebido. Mas o que importa é a gente realmente ter esse bem-sucedimento que a gente vem tendo, graças a Deus, tá bom? Um abração a todos vocês que ligados na luz e até o próximo áudio. Tchau, tchau.